Vou explicar para vocês como é que eu cheguei na atividade da lenda propaganda com o suporte do ChatGPT. Então, primeiro que eu, com o meu quinto ano, né, de língua portuguesa, eu tinha que desenvolver a competência de produção textual. E nisso tem as habilidades de interpretar, reconhecer, identificar os textos, né, até chegar na produção do texto. Então, eu não tenho gravado como é que eu conversei com o chat, né? Como é que eu solicitei para o chat chegar nesses slides aqui de gêneros textuais. Mas eu sempre coloco ali a competência e a habilidade que eu quero trabalhar e o meu objeto de estudo, né? No caso, eu queria os gêneros textuais. E daí ele me trouxe alguns, que foram os contos, fábulas, lendas, bilhete, carta, notícia. Então, daí eu coloco para ele competência e habilidade e que eu quero, dentro daquela competência, daquela habilidade, trabalhar os gêneros textuais. Eu também solicitei que ele me desse um pequeno texto na linguagem para alunos de quinto ano, de 10 a 12 anos, né? Uma linguagem acessível para eles entenderem. Então, ele me deu o texto, um textinho do que eram contos, fábulas e lendas, e eu também sempre solicitei algumas atividades, né, para interpretar aquele texto, para ver se eles entenderam o texto. E daí eu coloquei nos slides, né? Esse aqui é o texto que o chat me deu, esse daqui são as perguntas dentro do texto. E eu sempre finalizo aquela temática, né, junto com uma hora da gincana, porque eu trazer isso para eles. Nesse caso aqui foi uma rodada de história. Então eles receberam cartas, foram cartas com personagem, lugar e problema. Inclusive o chat também consegui. Com o chat eu fiz isso, né? Ele me deu 30 personagens, 30 lugares e 30 problemas. E eles tinham que criar mini contos com isso que foi dado para eles. Então eu sempre trago a parte teórica e depois coloco eles para praticarem. Então, eu já estava ali trabalhando com eles os gêneros textuais, né? Eles identificarem, eles reconhecerem que tipo de texto era aquele e já começamos também a produzir. E eu queria finalizar com uma atividade um pouco mais elaborada. Então, na hora de criar essa atividade, eu já sabia que eu queria um personagem de lenda, né? Que fosse fazer uma propaganda de um produto. Então eu ia trabalhar a lenda e o produto. Daí eu pedi para o chat uma atividade no qual eles tinham que inventar o personagem e como que essa lenda se sucedeu, e depois o personagem vai fazer a propaganda de um produto que eles vão criar. A propaganda e escolher o produto. Aí o chat me deu as ideias, né? Deu como introduzir para eles a atividade, o passo a passo da atividade, a criação do produto. Então, tudo isso que daí eu coloquei aqui dentro dos slides para explicar para eles. Pedi para o chat criar o exemplo de lenda, que daí ele deu a lenda da Lúmina, a lenda do Zé Cochilo. Já pedi para ele fazer as imagens também, a ideia do que eles iam produzir, o produto e a propaganda, e também trouxe a propaganda. Então, eu dei o passo a passo de como que eles iam produzir a lenda, dei o exemplo, como que ia ficar o final, né? A possibilidade, o personagem, como tudo começou, e também da propaganda. Então, esse passo a passo, essa etapa, eu sabia o que eu queria pedir para o chat, ele me trouxe, daí eu coloquei em slide para os alunos terem uma ideia de como que ia ficar. Depois deles terem feito a produção, ela foi feita de forma coletiva, né? Que eu faria de diferente para as próximas é fazer individual e depois os grupos aprimorassem ou escolhessem as lendas. Então, ela foi feita de forma coletiva, a produção da lenda e da propaganda. Eu trouxe para o chat o que eles fizeram. Então, primeiro eu especifiquei para o chat a turma, né, a idade e o que eles fizeram, né, que eles fizeram a criação da lenda e que essa lenda ia virar depois uma propaganda também, eles iam criar um produto e uma propaganda e que junto com ele a gente ia melhorar um pouco a parte escrita e transformar em uma imagem legal a propaganda. Eu gosto muito dessa parte aqui, que aumenta meu vocabulário de como trabalhar, conversar com ele, que ele trouxe revisar e aprimorar a lenda e criar uma versão visual, né? Então, ao invés de eu solicitar que ele melhore a escrita e deixar uma imagem legal, ele traz novas formas de conversa que eu posso aprimorar para as próximas solicitações. Então, eu ditei, não escrevi, eu ditei as lendas dos alunos aqui. A lenda aparece aqui e ele me traz a lenda daí
de uma forma arrumada, a lenda que os alunos produziram. A imagem eu fiz isso também. Então, os alunos fizeram o desenho conforme solicitado, o slogan, né, trouxeram a ideia do que era, no caso aqui era do jacaré. Esse jacaré na lenda, ele trazia comida para os outros jacarés, e a ideia foi de o Jaco Food, que era um aplicativo para comida, né? Era algo que tinha a ver com a lenda. Então eu coloquei o desenho que os alunos fizeram, pedi para ele deixar uma propaganda bem interessante com a fala dos alunos. E aqui foi o resultado final dessa atividade. Então, tudo que eles colocaram aqui, o chat fez a imagem aqui de uma forma bem interessante, bem legal. E os alunos adoraram essa produção, porque eles viram que tudo que eles produziram é algo que é muito bom, muito interessante.